Deixou alguma família na terra? Deixei. Como se chama essa família? Antes da resposta, os inquisidores denotavam grande aflição, mas D. Juarez respondeu sem hesitar. Chama-se humanidade. Vem do inferno ou do purgatório? Não é de vossa conta. Tem recomendações a fazer a pessoas do mundo carnal. Não devo lembrar o que me compete esquecer para o bem comum. Reconhece a autoridade da Igreja. Reconheço a eterna autoridade de Jesus Cristo. Oh, oh! Exclamaram os circunstantes. Finalmente, qual a sua profissão de fé, o seu propósito? Perguntou o padre Gaspar, exasperado. D. Juarez, o morto, respondeu sem titubear. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, cultivar a verdade, fazer o bem e colaborar na fraternidade universal. Nesse instante, levantaram-se todos, sob grande revolta. O inquisidor Mor recomendou o recolhimento da endemoninhada, até ulterior deliberação, explicando-se aos sevilhanos que coisa alguma ficara esclarecida e que o assunto não passava de farsa condenável e odiosa. O narrador fez uma pausa mais longa, mas um dos amigos presentes, interpretando o nosso interesse, indagou. E a médum? Que lhe aconteceu? Vocês ainda perguntam? Disse o padre Ortigosa, em tom significativo, como a Inquisição não podia punir o espírito, queimou a intermediária, em soleníssimo auto de fé. Em seguida sorriu bondosamente e concluiu. Cecília de Antequera, porém, logo após entregar o corpo às cinzas, uniu-se ao espírito de D. Juarez, em serviço muito mais elevado e profícuo às criaturas humanas, encontrando no sacrifício a sua melhor realização, convertendo-se ainda em devotada amiga de todos os seus acusadores e verdugos, aos quais sempre recebeu, caridosamente, nos primeiros degraus da passagem sombria do túmulo. 28 Depois da ressurreição. Contou-nos um amigo que, logo após a ressurreição do Cristo, houve grande movimentação popular em Jerusalém. O fato corria de boca em boca. Sacerdotes e patriarcas, negociantes e pastores, sapateiros e tecelões discutiam o acontecimento. Em algumas sinagogas, fizeram-se ouvir inflamados oradores, denunciando a invasão galileia. Imaginem, exclamava um deles da tribuna, diante das tábuas da lei, imaginem que a mulher mais importante do grupo, a que se encarregou da chamada mensagem de ressurreição, e uma criatura que já foi possuída por 7 demônios. Em Magdala, todos a conhecem. Seu nome rasteja no chão. Como aceitar um acontecimento espiritual, através de pessoa desse jaez? Os galileus são velhacos e impostores. Naturalmente cansados da pesca, que lhes rende parcos recursos, atiram-se, em Jerusalém, a uma aventura de imprevisíveis consequências. É indispensável reajustar impressões. Moisés, o maior de todos os profetas, o salvador de nosso povo, morreu no Monte Sebo, contemplando a terra da promissão sem poder penetrá-la. Por que motivo um filho de carpinteiro, que não foi um doutor da lei, alcançaria semelhante glorificação? Acaso, não foi punido na cruz como vulgar malfeitor? Se os grandes profetas da raça, que se mantêm sepultados em túmulos honrosos, não se fazem ver nos céus, como esperar a divina demonstração de um homem comum, crucificado entre ladrões, na qualidade de embusteiro e mistificador? A argumentação era sempre ardente e apaixonada. Na sinagoga em que se congregavam os judeus da Bataneia, outro orador tornava a palavra e criticava, acerbamente. Onde chegaremos com a ilusão do regresso dos mortos? Estamos seguramente informados de que o caso do carpinteiro nazareno não passa de um embuste de mau gosto. Soldados e populares viram os pescadores galileus subtraindo o corpo ao túmulo, depois da meia-noite. Em seguida, como é de presumir-se, mandaram uma certa mulher sem classificação começar a farsa no jardim. E, cerrando os punhos, bradava. Os criminosos, porém, pagarão. Serão perseguidos e exterminados. Sofrerão o suplício dos traidores, no átrio do templo. Apenas lamentamos que José de Arimateia, ilustre homem do Sinédrio, esteja envolvido no desprezível assunto.
Infelizmente, o túmulo execrável situase em terreno que lhe pertence. Não fora isso, iniciaríamos, hoje mesmo, a lapidação de todos os culpados. Lutaremos contra a mentira, puniremos os que insultam nossas tradições veneráveis, honraremos a lei de Israel. E as opiniões chocavam-se, em toda parte, como fogos acesos. Os discípulos, para receberem as visitas espirituais do Mestre e anotar-lhe as sugestões, reuniam-se, secretamente, a portas fechadas. Por vezes, escutavam as chufas e zombarias que vinham de fora, de outras, percebiam o apedrejamento do telhado, circunstâncias que os obrigaram a continuadas modificações. Não fichavam o ponto de serviço. Ora encontravam-se em casa de parentes de Filipe, ora agrupavam-se na choupana de uma velha tia de Zebedeu, o pai de João e Tiago. Num meio tão vasto de intrigas e vaidades sem conta, era necessário esconder a alegria de que se sentiam possuídos, cultivando a verdade ao calor da esperança em épocas melhores. Simão Pedro e os demais voltaram a Galiléia, para vender o campo e seguir o Mestre, como diziam na intimidade. Estavam tocados de fervor santo. A ressurreição encheraiu-lhes a alma de energias sublimes e até então desconhecidas. Que não fariam pelo Mestre ressuscitado? Iriam ao fim do mundo ensinar a boa nova, venceriam trevas e espinhos, pertenceriam a ele para sempre. Reorganizaram, pois, as atividades materiais e regressaram a Jerusalém, a fim de darem início à nova missão. Instalados na cidade, graças à generosa acolhida de alguns amigos que ofereceram a Simão Pedro o edifício destinado ao começo da obra, consolidou-se um movimento de evangelização. Os aprendizes, depois do Pentecostes, haviam criado novo ânimo. Suas reuniões íntimas prosseguiam regulares e as assembleias de caráter público efetuavam-se sem impedimento. As fileiras intermináveis de pobres e infelizes, procedentes dos vales de imundos, lhes batiam à porta, recebendo carinhosa atenção e esse espírito de serviço aos filhos do desamparo conquistou-lhes, pouco a pouco, valiosos títulos de respeitabilidade, reduzindo-se, de algum modo, o número dos escarnecedores, compelidos então a silenciar, pelo menos até quando as autoridades favorecessem novas perseguições. Todavia, continuava o problema da ressurreição. Teria voltado o Cristo? Não teria voltado? Prosseguiam os atritos da opinião pública, quando algumas pessoas respeitáveis lembraram ao Sinédrio que fosse designada uma comissão de 3 homens versados na lei, para solucionar a questão junto dos discípulos. Efetuariam um interrogatório e exigiriam provas cabais. Aprazada a ocasião, houve reboliço geral. Agravaram-se as divergências e surgiram os mais estranhos pareceres. Por isso, no momento determinado, grande massa popular reunia-se à frente da modesta casa, onde os apóstolos galileus atendiam os sofredores e ensinavam a nova doutrina. Os 3 notáveis varões, todos filiados ao farisaísmo intransigente, penetraram a residência humilde, com extrema petulância. E Simão Pedro, humilde, simples e digno, veio recebê-los. Efetuado o preâmbulo das apresentações, começou o inquérito verbal, observado por 2 escribas do templo. Jacobe, filho de Berseba, o chefe do trio, começou a interrogar: é verdade que Jesus, o Nazareno, ressuscitou? É verdade, confirmou Pedro, em voz firme. Quem testemunhou? Nós, que o vimos várias vezes, depois da morte. Podem provar? Sim, com a nossa dignidade pessoal, na afirmação do que presenciamos. Isso não basta, falou rudemente Jacobe, sob forte irritação. Exigimos que o ressuscitado nos apareça. Pedro sorriu e replicou: o inferior não pode determinar ao superior. Somos simples subordinados do Mestre, a serviço de sua infinita bondade. Mas não podem provar o fenômeno da ressurreição. A fé, a confiança, a certeza, são predicados intransferíveis da alma, aduziu o apóstolo, com humildade. Somos trabalhadores terrestres e estamos longe de atingir o convívio dos anjos. Entreolharam-se os 3 fariseus, com expressão de ira, e Jacobe exclamou, trovejante: que recurso nos sugere, então, miserável pescador?
Como solucionar o problema que provocaram no espírito do povo? Simão Pedro, dando mostras de grande tolerância evangélica, manteve imperturbável serenidade e respondeu: apenas conheço um recurso, moram os senhores como o mestre morreu e vão procurá-lo no outro mundo e ouvir-lhe as explicações. Não sei se possuem bastante dignidade espiritual para merecerem o encontro divino, mas, sem dúvida, é o único meio que posso sugerir. Calaram-se os notáveis do sinédrio, sob enorme estupefação. No silêncio da sala, começaram a ecoar os gemidos dos tuberculosos e loucos mantidos lá dentro. Alguém chamava Pedro, com angústia. O amoroso pescador fitou sem medo os interlocutores e pediu: deem-me licença. Tenho mais que fazer. Voltou a comissão sem resultado alguma, e a discussão continua há quase 20 séculos. 29 Espírito desencarnado. O espírito de Garcia Maciel aproximava-se do outro mundo, tomado de infinito receio. Afinal, não era a morte outro monstro lendário a desafiar a pobreza humana. Fizera-se Hércules, mentalmente, para sentir-se desafrontado, ante a serpe desconhecida, mas, agora, desejava fazer-se verme. Ao longe, aceitava-lhe outra paisagem. Desdobravam-se, perante os seus olhos extasiados, maravilhas de natureza divina, que jamais pudera conceber na jaula dos ossos. E sentia bem que a sua antiga organização fisiológica não passava de jaula, embora de essência divina, porque, observando a amplitude dos novos céus e a beleza dos caminhos novos, chegava à conclusão de haver atravessado a existência humana na condição de uma fera. Lembrava os tempos de revolta íntima, os desequilíbrios emocionais de que era vítima constante, e sentia vergonha. No fundo, acreditava não ter vivido à luz dos valores espirituais e sim à maneira de leão, provisoriamente guindado à forma humana. Os gritos de vaidade ferida, os ataques de orgulho humilhado, com os quais tantas vezes escandalizara os amigos e inimigos, não constituíam característicos do grande animal do deserto. Foi por isso que Garcia Maciel, homem sofredor, que desempenhara atribuições de escriba moderno entre as criaturas, chorou copiosamente, envergonhado e abatido. Rabiscara muitas páginas e gastara imensa quantidade de fosfato e papel, informando o público. Entretanto, como não se lembrara de escrever exaltando a vida vitoriosa? Preferira a consulta incessante aos arquivos e a descida ao passado remoto. Entusiasmara-se com as histórias de deuses e ninfas, perdera-se nas divagações dos filósofos e mergulhara a mente nos documentos antigos, como o rato de livros velhos, para enfileirar, em seguida, as referências preciosas, mas... e a realidade eterna? Em verdade, não lhe merecera maior atenção. Fixara o momento, pincelara o quadro da hora, absorvera-se no imediatismo, mas olvidara o espírito imortal e a grandeza do universo divino. Admitira, nos seus tempos de pão difícil, que a decifrarão dos mistérios da alma era função do sacerdote, mas a revelarão defrontava-o ali, depois do sepulcro, a ele que não fora ministro religioso de qualquer confecção e que se filiara, sempre, à congregação dos desiludidos e descrentes. Banhavam-no os raios da luz misericordiosa e sublime das bênçãos de Deus. Demorou-se Garcia algum tempo, em jornada ativa, antes de alcançar as primeiras portas. Ao seu lado, outros seguiam, receosos e angustiados. Ninguém poderia varar a fronteira sem limpar os pés e mudar as sandálias. Depois do inesperado esforço e da longa expectativa, entrou, humilde. Contudo, a autoridade espiritual que presidia no pórtico, recebeu-o com carinho e bondade. Não o tratava como se fora um leão, de quem se sentia ele parente próximo. Acolhia-o como a um menino necessitado de socorro, desses que se perdem na rua, não por falta de assistência, mas pelo congênito apego à vagabundagem. Saudações e agradecimentos. Agora, meu amigo, falou o porteiro, amável, encontraste no limiar de maravilhoso e divino santuário. É preciso, entretanto, esperares, muito tempo, a entrada definitiva. Todavia, podes penetrar o átrio, descansar e refazer-te. Semelhante concessão significava uma bênção.
As perspectivas eram magníficas. Estradas brilhantes desenhavam-se-lhe aos pés, recordando o paraíso bíblico, iluminado por leques de luz e atapetado de flores resplandecentes. Para o recém-chegado, o átrio, em si mesmo, já significava o céu. Entretanto, Garcia recuou. E os amados? Deixara no purgatório terrestre as afeições mais doces. O encarregado da recepção compreendeu-lhe a angústia e perguntou: Que sentes? Meu benfeitor, disse o novato, hesitante, e os bens de minha alma que ficaram na terra. De ti mesmo, constam aqui somente os bens que trouxeste. Quanto aos que deixaste, na esfera carnal, constituíam um empréstimo a longo prazo. Desapontado, Garcia tornou. E a esposa, os filhos, os amigos. Todo amor que entesouraste, esclareceu o interlocutor, servirá a ti mesmo. Bem-aventurado aquele que ama sem aguardar retribuição. Quando o matrimônio é de almas, a união continua independentemente da distância e do corpo físico. Quando os filhos compreendem os pais e os amam, a morte não extingue os laços que os identificam, e quando os amigos estimam as qualidades espirituais, a separação temporária não anula a confiança fraternal. No entanto, se esses fundamentos não preponderavam em suas ligações, todos os títulos do sangue e da convenção representam, de fato, o passado morto, extinguindo-se com a derradeira pá de terra que te cobriram os despojos. Garcia experimentou o frio terrível de quem pela primeira vez se encontra com a verdade. Oh, como desejava esquecer tudo! Exclamou. Ainda não mereces, porém, a bênção do ouvido construtivo, aduziu o porteiro, afavelmente, antes, é necessário voltes ao mundo, a fim de apagar certas garatujas de tua pena. Prestaste aos homens muitas informações descabidas e torna-se indispensável substituí-las por esclarecimentos legítimos. De quando em quando, voltarás aqui, refazendo as forças, todavia, somente depois de completares a obra penetrarás o templo sublime, onde os redimidos esquecem todo o mal. Garcia agradeceu e recolheu-se ao repouso. Volvido algum tempo, apresentou-se em forma ao orientador e solicitou o programa de serviço. Regressarás em espírito ao campo antigo, explicou o benfeitor, e ensinarás o bem e a verdade, lutando contra o terror da morte e glorificando a alegria da vida. Mas, ouve, abstente de todas as preocupações pessoais, inclusive do nome que te serviu entre as criaturas. Lembra-te de que o santuário te fará conhecer mais tarde o nome que te guarda o Senhor, no livro da vida eterna. Garcia, contudo, que tanto se envaidecia, noutro tempo, ante as próprias páginas. Perguntou, desconcertado. Como me identificarei entre os homens? O porteiro fez um gesto expressivo e informou. Não te preocupes. Para eles, por mais que te esforces, será sempre, alma do outro mundo, ou, espírito desencarnado. O antigo escrevinhador voltou à terra, mas não se conformou. Queria fazer-se visto, ouvido, conhecido, identificado e usou o seu nome, largamente, como o industrial que ama a marca de sua fábrica. Dentro em pouco, porém, era tamanha a perturbação em torno de sua memória, que o pobre amigo quedou-se, confundido e desanimado, em profundo silêncio. O trabalho, contudo, esperava-lhe a boa vontade e Garcia regressou à oficina bendita do esclarecimento e da fé, de alma novamente voltada para a misericórdia divina. Entretanto, ao fazer-se sentir entre os velhos companheiros de luta, se alguém indagava de sua identidade, respondia invariavelmente: Não, meus amigos, eu não sou Garcia Maciel. Eu sou, alma do outro mundo, espírito desencarnado. 30 Intercâmbio. Cada criatura tem as companhias espirituais que lhe influenciam a vida. Afirmavam os antigos, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Atualmente, com os novos conhecimentos que felicitam os homens, poderíamos dizer, dize-me o que fazes e dir-te-ei com quem andas. Há companheiros invisíveis de todas as expressões. Presentemente, em face das realizações espiritistas, somente os médiuns confessos são considerados pessoas de convívio com a espiritualidade. Entretanto, a verdade é que ninguém foge à regra.
No lar, no trabalho, dentro das luzes do dia e das sombras da noite, atuam os mortos sobre os vivos, como os vivos atuam sobre os mortos. Onde, porém, mais se patenteia a técnica da inspiração é justamente no círculo dos que escrevem. Por isso mesmo, é mais que desarrazoada a crítica desfavorável de escritores e jornalistas, diante do fenômenos das manifestações, post-mortem. A estranheza dos beletristas, que se julgam senhores absolutos da arte de expressão, é sintoma de presunção ou burrice. Desde a Grécia, temos no mundo a história das 9 filhas invisíveis de Júpiter, que presidiam as artes liberais, orientando-lhes as realizações. E homem algum que se consagre ao altar do pensamento desconhece a imperiosa necessidade de absorver as inspirações que o cercam. A profissão das letras é a que oferece maior oportunidade de observação nesse sentido. A elaboração das ideias para os milagres do verbo fecundo não dispensa as criações espontâneas, em que os semeadores da beleza imortal lançam o sopro dos sentimentos divinos. Toda alma, no campo da meditarão, é um canteiro de possibilidades infinitas à semeadura espiritual. O próprio Cristo, de quando em quando, retirava-se para a solidão de si mesmo, com o propósito de ouvir o Pai, no grande silêncio. Os discípulos, atormentados pelas perseguições e fustigados pelo suplício, concentravam-se em si mesmos, abstraindo-se do exterior e procurando a palavra do Mestre na esfera silenciosa do coração. Simão Pedro afasta-se do tumulto de Jerusalém, no santuário da prece, e ouve-lhe a voz, utilizando a audição da consciência no êxito do apostolado sublime. Madalena reencontra-o, a fim de reerguer o espírito vacilante. Paulo de Tarso é chamado por ele, na estrada de Damasco, dedicando-lhe para sempre o coração valoroso. Ananias, o discípulo humilde, recebe-lhe as advertências para o bem. Mas não necessitamos recorrer exclusivamente à vida dos fiéis seguidores de Jesus. A existência de todas as criaturas permanece repleta de influenciações de natureza invisível. Alighieri não fez obra de pura imaginação, ao escrever a Divina Comédia. Amigos intangíveis na terra arrebatam-lhe a alma, oferecendo-lhe informações das esferas espirituais imediatas ao mundo sombrio, embora o poeta condicione as visões à sua época, ao seu meio e aos seus estados psíquicos. Tasso sente-se tomado de influências estranhas, ao grafar a Jerusalém libertada. Milton, cego e esquecido pelos contemporâneos que o bajulavam ao tempo de Cromwell, sente raios divinos de inspiração, na treva em que os seus olhos mergulham, e transmite à esposa e às filhas o seu famoso Paraíso Perdido. O nosso Bilac sentia-se tocado de misteriosas forças, na composição dos seus versos mais belos. Cruz e Souza, o poeta negro, fala-nos de portas douradas e sacrários liriais do santuário de seu mundo interior. Mas, nem sempre as companhias invisíveis são as melhores, não obstante a inteligência com que assistem os seus tutelados. Lord Byron confessava experimentar a mente ocupada por pensamentos grandiosos, que não lhe pertenciam, e afirmava que, era preciso vazar o cérebro ou perder a razão. Todavia, os caminhos em que perseverou não foram os mais desejáveis. Camilo Castelo Branco, depois de aproveitar os favores dos amigos desencarnados que o seguiam, cooperando em suas criações mentais e desenvolvendo-as, fornecendo-lhe imagens e sugestões para os seus livros, cheios de lances dramáticos, suicida-se, revoltado ante a cegueira e a velhice. Albino Forjás de Sampaio, literato de talento brilhante, concorda em atender ao gênio diabólico que lhe inspirou as Palavras Cínicas, livro demolidor do caráter e inimigo da juventude. Antero de Quental, após escrever poemas de inspiração verdadeiramente sublime, deixa-se empolgar pelos alvitres odiosos daqueles que lhe sopram a ideia da morte voluntária, compelindo-o a lesar a confiança divina. Não há pensamento sem origens, como não há rios sem fontes. Os dois mundos, o dos mortos e o dos vivos, interpenetram-se a todos os instantes. Os espíritos encarnados influenciam-nos as esferas de ação, toda vez que escapam momentânea e imperfeitamente do corpo, enquanto os desencarnados atuam sobre eles, toda vez em que os seus pensamentos se voltam para pessoas, situações e coisas da vida carnal.
É impossível evitar o convívio ou o conflito entre as inteligências individuais nos dois planos. E esse intercâmbio anuncia-se cada vez mais intenso, apenas verificando-se muita discrição e vigilância, por parte dos desencarnados esclarecidos, que precisam manter grande cuidado na identificação de si mesmos, perante os seus inquietos e precipitados amigos do mundo, os quais, no campo de ignorância em que ainda se mantêm, cercados de estranha defensiva, promovem a simples fantasmas os irmãos que mudaram de casa, em razão das exigências da morte. 31 Com fraqueza de irmão. Pergunta você como iniciar um trabalho eficiente no Rio, em favor da confortadora doutrina que os espíritos consoladores semeiam na Terra. Francamente, sua pergunta denuncia muita despreocupação do grandioso movimento que os espiritistas sinceros desenvolvem nos mais diversos ângulos do Brasil, mormente na capital da República. Esclarece que deseja fazer uma obra de conformidade com os seus programas de ação, dando expansão aos seus propósitos e desejos, fundamentando-se nos princípios que você julga excelentes. Depois da morte, porém, meu amigo, quando, de fato, nos desvencilhamos das ilusões maiores, é muito difícil acreditar nos possessivos singulares. Fala-me você de seus pontos de vista, mas acreditará, porventura, que todos estejam pensando de conformidade com você. Desejará matricular-se na escola de esgrimistas ou propõe-se ao serviço da fraternidade universal. As lutas mais detestáveis da terra são as que se efetuam em nome da religião. Os judeus que tramaram a crucificação de Jesus agiram na qualidade de fanáticos infelizes, mas os guerreiros das cruzadas, que já conheciam a plataforma do cristianismo, baseada em amor a Deus e ao próximo, foram conquistadores cruéis, a massacrarem multidões, disputando alguns palmos de solo em nome daquele que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Refiro-me a isso, considerando os termos de sua solicitação. Você pretende manejar o dardo, a fim de corrigir e compelir, golpear e vergastar. Assegura que organizará um empreendimento de vastas proporções, que fale bem alto de suas intenções regeneradoras, no capítulo da doutrinação. Entretanto, meu amigo, a verdadeira obra de Jesus não é essa. Já pensou em auxiliar, antes de criticar. Analisou pessoas e situações com espírito fraternal. Refere-se muitas vezes ao Cristo em suas palavras, mas meditou bastante irão Cristo. Não se declare sem programas de trabalho, não diga que lhe faltam diretrizes. Como discípulo fervoroso da verdade, que afirma ser, terá esquecido os ensinamentos do Mestre. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja servo de todos. Brilho a vossa luz diante dos homens. Não estarão contidos somente nessas 3 enunciações vastíssimos projetos de realização espiritual. Medite, pois, antes de assumir as graves responsabilidades em que pretende envolver-se. O Rio de Janeiro possui beneméritas organizações doutrinárias aguardando cooperadores dedicados e eficientes. Como vê, o problema não é o de criar novos arcabouços de associação, mas o de executar com fidelidade o planejamento levado a efeito. A inteligência já fez o debuxo precioso, agora, é imprescindível que o coração realize a sua obra. No íntimo, talvez estranhe o que afirmo. Não fui aí no mundo um companheiro de lutas, no grande serviço que o espiritismo cristão desenvolve no Brasil, todavia, cerrada a visão obscura do corpo, não me ausentei da cultura espiritualista, nem da realização espiritual necessária. E se você pede sugestões aos desencarnados, deve relevar as respostas cabíveis. O que tenho aprendido, acima de tudo, depois da morte, é que, nas esferas imediatas à existência humana, as entidades desencarnadas são, quase sempre, tão bem intencionadas e tão imperfeitas como os homens. A evolução é obra paciente dos séculos e alguns dias de experiência, quais os que se verificam na carne, desde o berço risonho ao sepulcro sombrio, não bastam à iluminação efetiva da alma. Vocês vivem rodeados de pessoas desencarnadas, cheias de desejos inferiores, não obstante oriundos das boas intenções, votadas às disputas de toda espécie.
Abra uma casa destinada a exclusivo movimento verbalístico de doutrinação combativa e não faltará o concurso das inteligências invisíveis discutidoras, viciadas nas polêmicas sem fim, como o supercivilizado que se habituou ao uso do ópio ou como o caboclo ignorante que se acostumou à cachaça. Se você deseja, de fato, servir na obra do Cristo, vá cooperar com os irmãos valorosos que bracejam no grande mar das fundações já feitas, auxiliando-os com espírito de amor. Não compareça diante deles com a fumava dos críticos. Em todos os lugares você encontraria um convite para exercer esse terrível ofício. Aproxime-se com a sincera disposição de servir cristãomente. Ame os companheiros e ajude-os. Não perca tempo em disputas vãs. Cuide de realizar a vontade do Senhor, dentro de si mesmo. Como último recurso, use a tribuna em seu ministério, mas, antes de fazê-lo, distribua o valor dos bens imperecíveis da alma. Não muito longe do seu lar, existem leprosos e loucos, tuberculosos e velhinhos sedentos de afeto, criam-as e jovens desamparados. Não atente para a maneira através da qual aceitam as interpretações religiosas. Preocupe-se com as possibilidades de edificação, simplesmente. A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. Não repita que lhe faltam roteiros. Cale os pruridos do cérebro, a fim de ouvir o coração. Lembre-se de Jesus e colabore com os amigos. Acreditamos que o Espiritismo precisa agora, mais que nunca, dos que edifiquem nas próprias vidas o reino cristão que ensinam aos outros. É provável que você não aceite o meu alvitre e funde uma nova organização separatista, consagrada às divergências religiosas. É natural. Você é humano, como ainda sou, mas consola-me a certeza de que, um dia, você chegará também às mesmas verdades a que eu cheguei. 32 Buscando a verdade. Muito estranha a reclamação dos companheiros da Terra, no capítulo da verdade. Invariavelmente, rogam que lhe digamos a realidade pura. Exigem-na como crianças teimosas, apaixonadas por um capricho qualquer. Entretanto, como se fosse bagatela o que pedem, solicitam manifestações quase burlescas, reduzindo-nos à categoria de simples profissionais da prestidigitação. Determinado cavalheiro esconde o lenço na última gaveta da cômoda de pinho e aguarda-nos o pronunciamento. Devemos declarar a natureza do objeto, a qualidade do material com que foi fabricado, o móvel a que foi conduzido, com todas as especificações. Se conseguimos a façanha, acreditará na sobrevivência. Certa senhora, por exemplo, reclama demonstrarão diferente. Perdeu uma joia de preço e estimação, portas adentro do próprio lar. Lançou ligeiras olhadelas nos ângulos residenciais e assegura que procurou minuciosamente em todos os escaninhos da casa. Depois de suspeitar com leviandade, solicita aos irmãos invisíveis seja dito o nome da pessoa que lhe subtraiu a relíquia e, quando o amigo espiritual se demora nos esclarecimentos, em obediência ao código de boas maneiras, justificando a sua abstenção em face do escabroso assunto, a consulente interroga, intentando auxiliar. Não foi o Antônio, filho da vizinha da frente? Às vezes, a entidade espiritual retarda-se nas explicações delicadas, mas a criatura insiste, inquirindo, de novo. Não teria sido a visita que esteve conosco na tarde de quinta-feira. Imagine-se, porém, a surpresa do espírito benevolente e sábio, ante as inesperadas interrogações. Venceria tão grandes obstáculos vibratórios, desceria de zona tão elevada, a fim de brincar de cabra cega ou descobrir objetos perdidos, de damas preguiçosas ou malevolentes. Acreditam outros que, pelo fato de revermos abandonado o envoltório físico, sabemos tudo o que se relaciona com a vida e com a morte. Planejam experiências engraçadas, nas quais o mensageiro invisível deve ler o trecho tal a folhas tantas, num livro oculto entre centenas de volumes outros, alusivos a variados assuntos. Se o companheiro desencarnado consegue satisfazê-los, admitem a visita da verdade que, para eles, se reduz a punhado de demonstrações pequeninas. Logicamente, tudo isso é possível.
Encontrar objetos ao abandono e realizar experiências telepáticas constituem ocupações agradáveis a muitas entidades que cercam a inteligência humana, como causam enorme prazer aos jovens de recados certas intimidades domésticas que o visitante educado consideraria grosseiras e ridículas indiscrições. Objetar-se-á, talvez, que existem nos dois planos pessoas que se consagram a esse gênero de investigações, com objetivo científico. A moderna psicometria, por exemplo, exige certas demonstrações, que auxiliam os menos convictos, mas, nesse setor, quase sempre, a realização é levada a efeito pelo próprio sensitivo, que se ausenta provisoriamente do corpo denso, revelando capacidades transcendentais da alma encarnada. Os espíritos benfeitores não podem utilizar semelhantes expressões fenomênicas, a pretexto de executarem o serviço edificante e eterno da verdade. A título de ser verdadeiro, não posso interferir na descoberta do anel de Madama, explicava-me um companheiro que fora convidado a trabalho dessa natureza, porque, se eu conseguir encontrá-lo, amanhã incumbir-me-á de localizar-lhe a bolsa esquecida na sala da costureira, na semana próxima encarregar-me-á de procurar-lhe a empregada que fugiu com o padeiro e, no mês vindouro, irá com a mente inquieta, onde eu estiver em ocupações irradiáveis e saradas, para que eu lhe busque o esposo, perdido na embriaguez. Em noites de prazeres mais longos. E se eu não descobrir a bolsa, não encontrar a criada e não restituir o marido ao lar, como fiz no caso do anel, cobrir-me-a talvez de acusações descabidas, não hesitará em ofender a honorabilidade do médum que nos serviu caridosamente a ambos e é provável que se converta, por isso, em detratora gratuita da própria doutrina que nos é tão venerável, como fonte de consolação e esperança do mundo. Não podemos baratear as nossas manifestações, sob pena de desrespeitar as funções de nosso próprio ministério. Outro amigo nosso, bondoso facultativo desencarnado, asseverava-me, há tempos. A maioria dos enfermos terrestres roga-nos diagnósticos infalíveis e esclarecimentos exatos, reclamando sejam informados com realidade absoluta, alegando que nós, os espíritos exonerados da carne, devemos ser rigorosamente verdadeiros. Como demonstrar, porém, a eles, autores de seus próprios desastres, que destruíram o fígado com as irritações inconsequentes, que envenenaram o estômago nos excessos da mesa, que arruinaram o sangue em aventuras condenáveis, que adquiriram infecções perigosas, através da precipitação ou do relaxamento. Se lhes mostrarmos o quadro de responsabilidades em que se encontram envolvidos, nos processos patológicos, talvez não consigam permanecer no corpo, senão algumas horas, depois de nossas declarações. Todavia, lembrando nosso trânsito na carne, somos obrigados, não a mentir, mas a silenciar para o bem deles, aguardando o tempo. Utilizando a serenidade, conseguimos salvar alguns patrimônios e preservar algumas forças que ainda prestam aos nossos amigos do mundo valiosos serviços. Segundo observamos, pois, a verdade, mesmo para os que já se transferiram para a região invisível da Terra, é sagrada revelação de Deus, no plano de nossos interesses eternos, que ninguém deve menosprezar no campo da vida. Que é a verdade? Pergunta Pilatos, presunçosamente, a Jesus. O mestre, porém, respondeu-lhe com o sublime silêncio. Que expressão da verdade poderia ser dada aos homens, naquela hora angustiada de Jerusalém, na qual a mentira dominava os judeus e romanos empenhados no processo da cruz? Como encher de mel o vaso transbordante de vinagre? O conhecimento supremo, como divina revelação, não é um bem transmissível. Todos os filhos de Deus, na terra ou fora da terra, estão procurando adquiri-la. Ninguém, portanto, reclame dos amigos desencarnados demonstrações que lhe solucione esse problema de integração com a luz divina. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias, no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. 33 Definindo rumos. Afirma você, meu amigo, que desejaria colaborar nos trabalhos do espiritismo cristão, seduzido pela beleza da doutrina consoladora, mas acrescenta que a complexidade do assunto lhe apavora o coração.
Encontrei, diz você, aterrado, as mais estranhas manifestações, desde o médium que se enquadrou no Evangelho, qual sacerdote, ao profeta grosseiro, que maneja o punhal em ritos misteriosos, cabriolando no chão, como o velho capoeira carioca. Há grupos que se dizem orientados por espíritos de filósofos e outros que se afirmam dirigidos pelo caboclo Manassés ou por Pai Mateus, antigo escravo de recuada província do Brasil imperial. Em certas casas, ensina-se a cultivar a prece improvisada, com os valores espontâneos do cordão, em outras, preconiza-se a repetição de determinado número de Padre Nossos. Em alguns lugares, a doutrinação é serena, como a palestra em residência de criaturas educadas no Código de Boas Maneiras, em outros, porém, verificam-se balbúrdias e gritarias. Não admite a minha perplexidade. Não terei razões para o afastamento. E você, de fato, retirou-se e permanece à margem. Respondendo, todavia, com lealdade, à sua pergunta, asseguro que lhe falta razão. Como acontece a muita gente, você notou a extensão do trabalho e preferiu a poltrona cômoda de sua casa. Estima excessivamente o seu mundo, para atirar-se ao concurso educativo. Em verdade, sua mente não mais alberga qualquer dúvida, referentemente à vida eterna. A sobrevivência do homem, após a morte do corpo físico, é para você problema liquidado. E quando se encontra no café da avenida, junto de amigos gastadores de tempo, ou nos salões elegantes, ao lado de senhoras chiques, você timbra em contar, com graças, suas experiências no campo vasto e acolhedor do espiritismo fenomênico. De quando a quando, quebra a ponta do cigarro, no cinzeiro de adorno, e prossegue no anedotário brilhante. Conta as ocorrências, em fraseologia de efeito, e enquanto cavalheiros e damas inteligentes se referem a René Sildre e Charles Richer, você conclui asseverando que, de fato, lhe foi impossível continuar o exame do assunto, em virtude das contradições e exotismos existentes. É digna de nota a circunstância de jamais aludir ao ponto de partida de suas indagações. Esqueceu-se de que procurou a convivência dos companheiros humildes do grupo espiritista cristão, assediado por terríveis angústias, diante dos sofrimentos indizíveis da alma sem fé. Recebeu novo material de pensamento para o cérebro vazio e ganhou esperanças para o coração desalentado, mas, em seguida ao reconforto, você olvidou os benfeitores da véspera e multiplica referências acrimoniosas e irônicas. Pudéssemos, porém, pedir-lhe alguma coisa e não nos lembraríamos da flor da gratidão, raríssima no solo arenoso do planeta. Recordaríamos tão somente, perante o seu raciocínio de homem culto, a necessidade de compreensão e conhecimento. Relaciona, você, complexidades e obstáculos, dificuldades e divergências, mas estará procurando, porventura, a doutrina do prato feito. Onde se encontra a ciência que haja nascido completa das mãos dos iniciadores? O Espiritismo, como oficina de sabedoria e amor, aperfeiçoamento e iluminação, é instituto mundial de trabalho incessante, onde não há palanque para espectadores ociosos. Refere-se aos indianismos e africanismos, de inúmeras manifestações da fenomenologia, mas já pensou maduramente na expressão moral desses acontecimentos. Tem lido o histórico de nossa evolução coletiva. Quem recebeu, na terra farta de Santa Cruz, os europeus esgotados por lutas sangrentas, abrindo-lhes caminhos novos à realização espiritual, transformando-se em escravo sofredor dos conquistadores inteligentes? Não foi, acaso, o índio? Você, que condenou o ataque italiano à Abissínia, no século XX, reconhecendo que os filhos de Addis Abeba são igualmente filhos de Deus, como os romanos ilustres, também admitirá que Deus não existia no século XVI e que os povos simples da América não eram dignos do amparo celestial. Desconhece o que fez Pizarro, o tirano espanhol, diante dos americanos ingênuos que nele confiaram. E os africanos? Quem os arrebatou da terra natal, arrebanhando-os, como a animais, a fim de aproveitar-lhes o braço forte nas construções do mundo novo? Quem os assassinou, devagarinho, em navios infectos, e vendeu os que resistiram à morte, aos cruéis senhores do feudalismo rural?
E é justamente você, meu amigo, leitor assíduo da história, quem admira, com falsa ingenuidade, as manifestações dos nossos irmãos, ainda encarcerados no rudimentarismo da forma. Entretanto, pai Mateus e mãe Ambrosia, a que se refere com tanto sarcasmo, foram pajens carinhosos de seus bisavós, furtaram o leite dos próprios filhinhos para que os seus antepassados vivessem, e choraram, na senzala, em segredo, quando os seus recuados parentes lhes prostituíram as filhas, vendendo-as, logo após, com frieza e ferocidade, aos tiranos do cativeiro. Não considera, você, que todos nós, espíritos de inteligência requintada, mas de sentimento galvanizado no mal, somos devedores antigos dessas almas virtuosas e nobres, embora muitas vezes cristalizadas em velhos hábitos que lhes retardam o progresso intelectual. Quem estará mais errado, perante Deus? Elas, que atrasaram o cérebro, ou nós que endurecemos o coração? A morte não é um banho miraculoso de sabedoria, repetiremos ainda e sempre. Somos tais quais fomos, tendendo para o melhor, porque a evolução não dá saltos, como o trapezista suspenso no ar por um fio de arame. O espiritismo é tão complexo, como qualquer serviço de educação. E se encontramos numerosas entidades de africanos e indígenas, em nosso ministério espiritual, é que o Senhor nos chama ao pagamento do enorme débito para, com aqueles que nos serviram a todos, nestes últimos 4 séculos, na terra abençoada e farta do Brasil. Como vê, a nova doutrina consoladora pede colaboradores de consciência bem formada e não críticos de raciocínio brilhante. Se você deseja trabalhar, com sinceridade, procure o seu lugar na oficina do serviço educativo e ajude na obra coletiva do bem, convicto de que Jesus inspira a todos os cooperadores de boa vontade. Mas se você não quiser, faça o possível por calar-se, sente-se na sua poltrona e espere o futuro. 34 em aditamento. Surpreendeu-se você com a minha resposta despretensiosa e sincera, sobre as complexidades do espiritismo, diante das manifestações das inteligências menos desenvolvidas, nos serviços fenomênicos, e pergunta-me, inquieto. Mas você aprova o uso da cachaça e do fumo por entidades desencarnadas. Elogia o linguajar dos manifestantes a que me referi. Não considera essa tolerância um perigo para o sistema doutrinário. Parece, contudo, meu amigo, que você não penetrou a essência de minhas palavras. Não posso aprovar o uso de drogas aviltantes nem pelos desencarnados, nem por você que não desdenha venenosos anestésicos, adquiridos como material elegante. Não posso elogiar o erro deliberado, como ninguém pode, em sã consciência, louvar os desequilíbrios voluntários. Quanto à sua terceira interrogação, consideramos que o sistema doutrinário nada tem que ver com as manifestações do indivíduo. O Estado, representando o conjunto das leis que regem um país, será responsável pelos fenômenos infantis, dentro dos quais o patriota do futuro não sabe se não balbuciar alguns rudimentos da língua. Condenará, porventura, a criança que não lhe pode soletrar os códigos, ou providenciará serviços eficientes de educação. Desde 1583, época em que, segundo Rio Branco, foi firmado o primeiro contrato para a introdução de escravos africanos no Brasil, cercamo-nos deles, valendo-nos de sua cooperação heróica. Pensávamos, antigamente, que bastaria a morte do traficante ou do comprador para que o problema fosse liquidado com a remessa das almas para o céu ou para o inferno. Entretanto, meu amigo, não é assim. Adquirimos débitos individuais e coletivos. A contar de 1758, quando o corajoso sacerdote Manuel Ribeiro da Rocha ousou escrever contra a vergonha da escravidão, autorizadas vozes se levantaram, sob a luz do cruzeiro, contra o doloroso comércio de homens livres. Em 1789, a abolição já constituía um dos itens do programa político da Conjuração Mineira. Em 1810, o príncipe de
João fez o possível por golpear o ignóbil movimento, sensibilizado com as injustiças que presenciava diariamente no Rio, efetuando providências para a extinção gradual do cativeiro, que culminaram com a ratificação do tratado concluído em Viena, entre Portugal e Inglaterra, pelo qual a nação portuguesa se propunha a cessar todo o tráfico na costa africana. Mais tarde, Pedro I, na Convenção de novembro de 1826, assinava novo acordo com a Grã-Bretanha, pelo qual o governo do Brasil se comprometia a proibir toda espécie de comércio de escravos na costa da África. Entretanto, não abandonamos o movimento odioso e conta-se que muitos navios ingleses, depois da convenção, postavam-se nas vizinhanças de Angola e Moçambique, expulsando as nossas embarcações negreiras. Não valeram exortações de estadistas e pensadores do Brasil ou do estrangeiro. Enviava-nos o Cristo a sua divina inspiração, através dos caracteres mais nobres do governo, mas continuávamos no movimento criminoso, atendendo a caprichos cruéis. Não nos contentávamos em gastar o nosso ouro na aventura sinistra. Hoje sei que muitos franceses ilustres, inclusive alguns dos precursores intelectuais dos chamados direitos do homem, emprestavam capitais, com excelente expressão lucrativa, aos negociantes de vidas humanas, alimentando o condenável comércio. Acredita que a nossa teimosia pudesse ficar impune? Nossa atitude coletiva envolve um débito moral de vasta expressão. Objetará, talvez, que não fomos o único país a escravizar os filhos de outras terras e responderemos que não somos o único país a pagar tributos dessa natureza. Desde muito antes do Império Romano, que perdeu a hegemonia política, em virtude do instinto de dominação, todas as nações da terra saudam os compromissos morais, de acordo com os débitos contraídos. Pergunta-me, ainda, você, como interpretar as entidades reconhecidamente perversas, que comparecem, por vezes, no círculo de manifestações dos antigos escravos desencarnados em solo brasileiro. De acordo com a lógica, acreditamos que são criaturas tão detestáveis e infelizes como as entidades dos brancos reconhecidamente pervertidos, que se transformam, por vezes, em monstruosos demônios, perseguindo e obsidiando inteligências frágeis e mentes vacilantes. Ultimando as indagações, você exclama e interroga. Compreendo a responsabilidade, mas como extinguir o mal? Sim, as nossas responsabilidades morais, nesse setor da evolução coletiva, são bem graves e não podemos desdenhá-las. Voltando às primeiras afirmativas destas humildes considerações suplementares, tornamos a liberdade de personificar o Estado, no sistema doutrinário do Espiritismo cristão, classificando as manifestações diversas do Espiritismo fenomênico como zonas educativas. Supõe você que a abolição terminou em 13 de maio de 1888. A grande resolução da Princesa Admirável atingiu os escravos físicos, continuando-se aqui o serviço de libertação dos cativos espirituais. José do Patrocínio e Luiz Gama, Antônio Bento e Castro Alves, André Rebouças e Joaquim Nabuco prosseguem na jornada redentora. A princesa Isabel não considera o movimento terminado e continua, também, servindo a grande causa, desatando os grilhões da ignorância e acendendo novas luzes na esfera a que você chegará em futuro próximo. Observo que em sua pergunta derradeira você mostra o desejo de receber um roteiro de serviço. A propósito, comunico-lhe que levei suas considerações e indagações ao conhecimento de um dos espíritos mais belos que militaram na campanha abolicionista do Brasil, e essa criatura generosa deu-me a resposta sábia, que transmito a você, sem omitir uma só palavra. Diga aos nossos companheiros do Espiritismo cristão no Brasil que eles receberam de Jesus um sagrado depósito, qual o de associar o Evangelho da Redenção às conquistas científicas, filosóficas e religiosas da humanidade. Insista para que aproveitem a gloriosa oportunidade em obras de amor. Que eles nos ajudem no benemérito serviço de educação e libertaram daqueles a quem tanto devemos. Mas, ouça, avise-os para não se aproximarem dos nossos benfeitores humildes como catedráticos orgulhosos e envaidecidos e, sim, como irmãos verdadeiramente interessados no bem.
E, sobretudo, diga-lhes que também nós estamos empenhados na mesma luta pela iluminação espiritual, mas que ao ensinarmos a Pai Mateus e Mãe Ambrosia as lições acerca das leis de Kepler, dos movimentos de Brown e das ondas de Marconi, aprendemos com eles, por nossa vez, as lições de humildade, devotamento e renúncia, nas quais já se diplomaram, desde muito, negando a si mesmos, tomando a sua cruz e seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. 35 Retirou-se, ele só. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã rutilante, refletia, amorosamente, consigo mesmo. Ensinar as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, que o seguiam naquele instante divino. Todos permaneciam agora cientes do amor que devia espraiar-se sobre as noções da lei antiga. Que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados? Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações, relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Dilataria os esclarecimentos do amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento. Decifraria para os filhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem com o Espírito. Quantas pequenas lutas em vão! Quantos atritos desnecessários! A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos de Tibério, que a visitavam, aplaudia delirantemente, todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do Sinédrio, nas cidades que marginavam o lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que a opinião geral ferisse a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Oh, sim, pensava todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Sorveu o ar puro e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam os seus ninhos. Algo distante o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria, na manhã clara e suave. E em derredor das águas deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças, que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando. Por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao concerto de graças da manhã? Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão que se evolava de todas as coisas? Ah, toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la ia a conferir a cada situação o justo valor. Quem era César senão um trabalhador da providência, sujeito às vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Não mereceria compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criatura. Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo, por isso mesmo, mais compaixão. E os chefes do Sinédrio? Não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça. Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente, se permaneciam fascinados pelo autoritarismo do mundo. Oh, refletia o mestre, como seria infeliz o dominador romano, a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte. Como seria desventurado o sumo sacerdote, que supunha poder substituir o próprio Deus. Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. Tomado de confiante expectativa, voltou-se o Messias para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos, e a multidão aproximou-se dele, mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente dos populares, em animada conversação. Rabi, exclamou o patriarca Matã, morador em Cafarnaum, estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia.
Os romanos são pecadores devassos, em trânsito para o monturo. Estamos fartos. É preciso tomar o poder. Jesus escutou em silêncio, e, antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jeconias, reclamou asperamente. Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados, nos servias de cada dia. Muitas vezes, não temos o necessário para viver como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e, por esse motivo, andam confortados e bem dispostos. A revolução! A revolução! Clamava Esdras, um judeu de 40 anos presumíveis, que se acercou, desrespeitosamente, como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. Rabi, suplicava um ancião de barbas encanecidas, conheço os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Escutava o Senhor, profundamente condoído. Verificava, com infinita amargura, que ninguém desejava o reino de Deus de que se constituíra portador. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres que nunca haviam visto de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. André e Filipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou-os de modo significativo, e respondeu, melancólico, pudera. Há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente.